Ministério da Cultura apresenta Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Produção Instituto CPFL. Coprodução Raava Audiovisual. Patrocínio CPFL Energia. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A passagem do tempo Numa tem galeria, nos mostrado que uma mulher branca, as sociedades têm se tornado cada vez mais complexas. de cabelos Os curtos problemas têm sido cada vez mais intensos, e loiros. mais abrangentes, mais multidimensionais. Então não é mais possível darmos respostas aos problemas, aos desafios, a partir de uma única linha de pensamento, a partir de uma única área do saber. Usa roupa né? preta. Porque os problemas estão cada vez mais interligados. Imagens aceleradas de um viaduto com carros. Na tela, Instituto CPFL e Raava Audiovisual apresentam De perto, formigas andam em tijolos. Vista aérea da cidade. Direção, Rafael Escuculha e Rafael Tomás. Direção de fotografia, Rafael Escuculha. As cenas se alternam entre detalhes de uma lagarta, a cidade e folhas. Trilha sonora original, Rafael Tomás. Na tela, Educação do Futuro, o olhar de Edgar Morin. A religação dos saberes é fundamental para respondermos aos desafios dos tempos presentes. Isabel O Edgar Petralha. Morin escreveu um livro há mais de 30 anos, intitulado Terra Pátria, Pedagoga. em que ele já nos advertia sobre os desafios que enfrentaríamos com relação à emergência climática. Ele nos questionava sobre o conceito de subdesenvolvido de desenvolvimento, ao buscar lucro a todo custo, ser humano, explorando o ser humano para ganhar vantagens. Ele já nos advertia, então, há mais de 30 anos, porque o futuro seria incerto. E o futuro continua cada vez mais incerto com a amplificação dos problemas que vivenciamos. Ela na galeria, entre cenas de alguém que toca uma flauta transversal. Edgar Morin é um dos pensadores mais influentes da atualidade. De origem judaica, nasceu em 1921. É um pensador transdisciplinar. Ela usa óculos de aro vermelho. Sociologia, história, direito, geografia e, como autodidata, estudou biologia, física, química, diversos conceitos, conhecimentos que incorporou à sua obra. Crítico da fragmentação do conhecimento, o Edgar Morin busca a religação de cultura científica à cultura humanística. Ele entende a necessidade de religar os diversos tipos de pensamento: científico, empírico, mítico, mágico, imaginário. É o que na educação nós chamamos de transdisciplinaridade. Na tela, a Ele palavra é um em letras crítico brancas. da fragmentação, tão presente no paradigma da razão como verdade absoluta. Ele entende a complexidade como uma racionalidade aberta, que inclui o racional, mas também o irracional, portanto, o imaginário. Pensamento complexo é um termo tipo na de tela. pensamento que procura unir e não separar. Edgar Morin elabora o que ele chama de princípios da complexidade. São 3 princípios fundamentais: hologramático, recursivo e dialógico, que se desdobram em outros 4 princípios. Princípios são operadores cognitivos, é o modo complexo como o nosso cérebro funciona. E ele separa didaticamente, obviamente, mas esses princípios, esses operadores funcionam de modo articulados. A câmera percorre de perto a terra avermelhada com miúdas cascas de árvores e gravetos. Quando a gente fala em educação ambiental, é importante a gente definir de que educação ambiental nós estamos falando. Se aquela educação ambiental que nós aprendemos quando crianças, que dizia respeito a plantar uma mudinha para ver ela crescer, ou colocar um grão de feijão no algodão molhado para ver ele brotar,
Isso não é a educação ambiental como o pensamento complexo se esforça por mostrar do que precisamos. Porque uma educação ambiental, ela é transdisciplinar, ela religa saberes, ela é inclusiva, ela respeita as diferenças, que busca a compreensão da inseparabilidade do trinômio indivíduo, sociedade, espécie, como termos que são inseparáveis e um está contido no outro. Então, precisamos entender isso para entender que somos ligados aos outros seres não humanos, que somos ligados ao cosmos, que todos e tudo estamos conectados. Mãos apertam as teclas da flauta. E um livro que é emblemático é o Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. O título Ele na nos tela. ensina os saberes que a escola não pode perder de vista. Esses 7 saberes não são saberes curriculares ou conteúdos programáticos, mas são valores, né? O primeiro, as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. O título na tela. Aprendizagem de que a ciência não é nem eterna e nem absoluta. Que a aprendizagem, que todo conhecimento comporta erros, acertos, ensaios, ilusões, e que o aluno, assim como o educador, precisa compreender esse processo de elaboração, de construção do conhecimento que se modifica a cada dia. O segundo saber, os princípios do conhecimento pertinente, que nos mostra que o saber deve ser contextualizado, que o saber é relevante quando ele faz parte da realidade do aprendente, que pode ser aluno, que pode ser professor. O terceiro saber é ensinar a condição humana. Título na tela. É a compreensão que o ser humano é feito de biologia, de uma parte física, de uma parte psicológica, política. Nós temos inúmeras perspectivas, somos homocomplexos. E, ao mesmo tempo, somos sujeitos e somos indivíduos. Sujeitos porque temos a nossa subjetividade. E indivíduo é aquilo que me particulariza, aquilo que me individualiza do outro. São as minhas características objetivas. A cor do meu cabelo, a cor da minha pele, o meu timbre de voz. Essas características objetivas, integradas à minha subjetividade em função de uma causa, de um projeto, é isso que me diz que eu sou um sujeito. O quarto saber é ensinar a identidade terrena. Título na tela. É a compreensão de que todos os povos e nações vivem os mesmos problemas de vida e de morte. Portanto, precisamos pensar na fraternidade, na globalização como mundialização, onde povos e nações se auxiliem em termos de solidariedade. De perto, as mãos e a flauta. O quinto saber, enfrentar as incertezas. Talvez o maior desafio da aprendizagem humana, porque somos feitos, somos educados para um planejamento, para colocar o saber dentro de caixinhas, para saber a criança pequenininha o que vai ser quando crescer, né? E enfrentar as incertezas, os acasos da existência, o imprevisível, é um grande aprendizado que todos temos que aprender. Outro saber é ensinar a compreensão. Título na tela. Que é meio e fim de toda a comunicação humana, de toda a aprendizagem humana. Para aprendermos a compreensão, temos que aprender a desenvolver uma escuta sensível, ouvir o outro, aquilo que o Rubem Alves falava como escutatória. Palavra e autor na tela. Precisamos aprender para aprender a compreensão. O sétimo saber é a ética do gênero humano. É aprender que naquela inseparabilidade
indivíduo, sociedade, espécie, nós temos uma ética que Edgar Morin não separa de moral, elas são absolutamente interligadas, prática e teoria, e que essa ética, ela também acompanha múltiplas perspectivas, dentre elas a autoética, que é a ética a mais individual, de mim para mim mesmo, que desemboca numa ética para o outro, a socioética, que é a ética da sociedade, da comunidade, e a antropoética, que é a ética da espécie humana, que é sapiens, do Homo sapiens, mas que é também demens, mas que é também ludens, político, prosaico, poético, e assim sucessivamente. Do homem tocando a flauta transversal. Agora, visto do peito para cima. Ele é branco, de cabelos pretos curtos. Usa camisa cor vinho. Detalhe do lábio inferior sobre o porta-lábio da flauta, onde está o furo. Ele visto de frente. Morin é um pensador realista. Ele não é pessimista e eu não diria também que ele é otimista. Ele aposta na perspectiva criativa e regeneradora do ser humano de fazer uma metamorfose. É importante a complexidade na educação, considerando que a população do Brasil, 20% dela é feita de jovens de 15 a 24 anos. E serão esses os governantes do país daqui a alguns anos. Então, ensinar essas novas gerações, fazer com que essas novas gerações tomem consciência da importância da religação dos saberes, de que não há um planeta B e que nós temos que preservar este planeta, é uma tarefa urgente que a escola não pode perder de vista. Então é importante a gente apostar nas boas utopias. Uma boa utopia não significa o melhor dos mundos, porque isso é improvável, mas pode significar um mundo melhor. E um mundo melhor é feito com mais justiça social, com mais amor, com fraternidade, que são vias para se chegar ao futuro. Créditos: Instituto CPFL, Raava Audiovisual. Direção: Rafael Escoculha, Rafael Tomás. Direção de fotografia: Rafael Escoculha. Trilha sonora original: Rafael Tomás. Legendagem: Lucas Lazzarini. Intérpretes de Libras: Tiago Laubstein, Maurício Gucci. Tradução: Érico Milani. Roteiro de audiodescrição e narração: Bel Machado. Consultoria: Felipe Mianes. Gravação e mixagem de audiodescrição: Vitrola Digital Studio.